pensei que podia viver. Olá, meus amigos, estamos começando o nosso programa Madrugada de Bênçãos pela sua rede Século XXI de televisão. Alegria para o meu coração poder estar com você e hoje tem aqui uma companhia e uma presença mais que especial. Padre Alexander, da Diocese de Limeira, apresentador aqui também da rede Século XXI, está aqui do meu lado. Está do lado de um homem consagrado a Deus que deixou tudo para servir inteiramente, né? Ser todo de Deus é uma graça muito grande, viu, Padre? Amém. Eu queria desde já pedir ao Senhor que abençoasse os nossos telespectadores, nossos participantes, né? Porque de vez em quando alguém reclama, liga aqui e fala assim: esse padre baixinho, Robertinho, não dá benção pra gente, né? E aí o pessoal da produção, do call center, tem que explicar para os nossos telespectadores, né? Que eu sou leigo, né? Eu não dou a benção, eu posso até pedir a benção, né? Mas o sacerdote foi ungido, né? As mãos ungidas, a vida ungida para ser o dispensador da benção de Deus. É uma graça de Deus para nós, não é? E eu acolho você, Robertinho, hoje nesta noite. Madrugada de Bênçãos é sempre todo especial para nós, não é? A gente sempre costuma dizer que Madrugada de Bênçãos é uma bênção mesmo na vida de todas as pessoas que ligam para pedir oração, não é? Para rezar conosco, fruto da reflexão que cada padre, não é? Ou você, não é? Robertinho faz aqui também toda noite, não é? Eu acompanho da minha casa, eu sempre, às vezes não fico até 1 da manhã, mas acompanho, né? Já acompanhei várias vezes madrugada no dia que você estava aqui. E é uma graça, né? A gente poder ouvir a palavra de Deus que é proclamada também na boca do Robertinho, que é um leigo também, consagrado aí, que prega a palavra de Deus, anuncia a palavra de Deus. Isso é um dom, viu, gente? Um dom para todos nós, não só na vida do sacerdote, mas também na vida dos leigos e leigas, que tem um trabalho tão bonito na vida da igreja, como o seu também, Robertinho. E nós que estamos aqui, acabamos de rezar o terço lá, estamos aqui para pedir essa bênção de Deus para você, não é? Você que vai ligar durante o nosso Madrugada de Bênçãos, você que vai enviar o seu pedido de oração para o momento mariano no final, você que vai ligar se tornando um sócio, nós sempre falamos da necessidade, não é? De você que não é sócio se tornar um sócio evangelizador aqui conosco, porque você que se torna sócio evangeliza também, não é? Além, é claro, da gente poder rezar por você, não é? O padre já tem aqui alguns pedidos que entre o terço, não é? O intervalo do terço e o início do madrugada já chegaram aqui nos nossos estúdios aqui do Madrugada de Bênçãos. Eu quero rezar de modo especial por você, pedindo que a ação de Deus, a ação do Espírito do Senhor venha sobre o Robertinho hoje, para aquilo que ele for falar, um tema tão importante, essencial e primordial para o nosso tempo hoje, que é o tema do perdão, não é? A gente fala tanto de perdão, mas às vezes faz pouco do perdão, ou perdoa pouco. A necessidade deste perdão acontecer na nossa vida. Perdão que liberta, que salva, que cura, perdão que transforma a nossa vida. Então eu quero rezar, pedindo que Deus abençoe a você que vai participar do Madrugada de hoje, você que já está ligando, você que já está enviando seu pedido de oração, pedir que o Espírito de Deus venha sobre o Robertinho nesta noite, sobre a sua vida, o seu coração, sobre a palavra de Deus que ele vai proclamar aqui a você que vai acompanhar, para que a pregação e também o anúncio que ele vai fazer hoje aqui nesse tema do perdão possa tocar corações, tocar vidas, transformar corações e transformar vidas. Que Jesus, nas suas mãos benditas e ensanguentadas, possam ser colocadas sobre a vida dele, do Robertinho, e sobre a sua vida. Querido irmão, querida irmã, que começa agora a rezar conosco o nosso Madrugada de Bênção. E que a vida dele, e que é você que está ligando, que está enviando seu pedido de oração, e que vai ligar com certeza para rezar conosco, para rezar com ele hoje aqui, a bênção de Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre você, sobre os seus pedidos e sobre o Robertinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá aí, meu amado. Agora, com certeza, o caminho da graça de Deus está livre para que uma obra extraordinária o Senhor realize na sua vida nesta noite, nesta madrugada.
Eu estou aguardando o seu telefonema 0 operadora 19 3871 9620 ou 0800 777 0021. Você pode participar conosco. Perdoar e ser perdoado é o tema do nosso Madrugada esta noite, dedicado especialmente àqueles que têm muita dificuldade para liberar o perdão, muita dificuldade para dar o perdão na vida daqueles que te ofenderam, que te machucaram, que te prejudicaram. A gente tem acompanhado muitas pessoas nesse trabalho, nesse ministério de cura, de libertação. E cada vez mais eu estou convencido de que o perdão é um grande remédio para a cura e para a libertação. A palavra de Deus começa já dizendo lá no Salmo 102 que é Ele que perdoa as nossas faltas, as tuas faltas, é Ele que sara as nossas enfermidades. Então a cura sempre será um fruto do perdão. Aqueles que decidem perdoar, aqueles que decidem pedir o perdão, com certeza hão de alcançar a cura e a libertação. Então mágoa e culpa sempre serão um empecilho, né, para a graça do perdão e da cura fluir livremente na nossa vida. Então, é preciso dar o perdão e é preciso pedir o perdão de todo o coração. Perdoar é dar uma nova chance, uma nova oportunidade a quem te ofendeu, a quem caiu, para que ela possa se levantar e recomeçar a sua vida. O perdão que cura, o perdão que liberta, não é simplesmente fruto do meu desejo, da minha vontade ou da sua vontade, mas é uma decisão. Perdoar é uma grande decisão, de maneira livre, consciente e muito amorosa, por alguém que resolveu colocar um fim no sofrimento causado pelas mágoas, ressentimentos e culpas guardadas no coração. Amados, perdoar e ser curado não é um ato mágico, mas é um processo que exige paciência, exige perseverança. O perdão é um grande remédio, até provado pela ciência, eficaz, né? Que atinge a raiz, a causa da mágoa e da culpa, que nos faz adoecer. Verdade. Quantas experiências já tive na minha vida orando por pessoas doentes e quando esse enfermo decidiu liberar o perdão sobre a vida de quem ofendeu, a cura aconteceu. Me lembro de uma senhora que estava paralítica há muitos anos em cima de uma cama, me levaram para orar com ela. Chego lá, então, antes de orar, eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, você tem alguém para perdoar? Ela começou a chorar e disse, eu tenho, mas eu não consigo perdoar. Eu falei, mas pelo menos o desejo de perdoar você tem, eu posso ajudar a dispor o seu coração para você decidir perdoar. E ela aceitou então. Falei para ela sobre o perdão, aquilo que você já está escutando hoje nesse programa, e ela então aceitou fazer uma oração de perdão comigo. No meio da oração, um grande estalo na sua coluna, ela deu um grito muito forte e no final da oração, então, ela começou a movimentar o corpo, que há muitos anos ela não movimentava, pediu ajuda para sentar-se na cama, muitos anos ela não conseguia sentar-se na cama, e quando eu terminava aquele momento maravilhoso, ela deu sinais de que queria inclusive me acompanhar até a porta. Eu falei, fica sentadinha, a cura só está começando. Então pode ter certeza que se você nessa noite também decidir perdoar quem te ofendeu e decidir pedir perdão também a quem você ofendeu, há muita cura e libertação que vai acontecer na sua vida. Então, para que o remédio do perdão chegue até a raiz, né, do nosso problema, é necessário mexer com a ferida. Eu sei que dói, eu sei que faz sofrer, mas para se chegar à causa mais profunda da mágoa e da culpa, e assim conseguir perdoar e ser perdoado de todo o coração, é necessário exercitar o perdão. É necessário mexer com a ferida.
Há pessoas, por exemplo, que dizem, eu não quero mais tocar nesse assunto, eu já coloquei uma pedra sobre isso. Na verdade, essas pessoas estão com medo de sofrer ao mexer com a ferida da mágoa e da culpa. Prefere até negar, né, o problema do que enfrentar. Um dia Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? A resposta do mestre foi clara, 70 vezes 7, que significa sempre e de todo o coração. Mas até quando? Até que eu fique livre da ferida causada pela mágoa, pela culpa, pelo ressentimento. Não se trata de esquecer, entende? Mas sim de lembrar sem sofrer. Quem perdoa de todo o coração, lembra da ofensa, lembra da pessoa, lembra até da cena, mas não sofre mais por aquilo. Quando for possível, a reconciliação deve acompanhar o ato, né, de dar ou receber o perdão. Embora haja situação em que a reconciliação não seja mais possível. Né? Por exemplo, uma amizade que foi rompida para sempre, um casamento que acabou e não há qualquer possibilidade de reatar aqueles laços, né? Pessoas que abandonaram, por exemplo, a vocação, foi embora do seminário, da vida religiosa, da comunidade, pessoas que até chegaram a se consagrar e muitas vezes elas entram no processo de perdão, mas nem sempre estão decididas à reconciliação. Mas o perdão sempre será necessário, né? Por experiência eu posso afirmar sem dúvida que nós sofremos muito mais, queridos, pelas consequências das nossas culpas, das nossas mágoas e ressentimentos guardados, do que pela ofensa em si que nós recebemos, né? Então, muitos prejuízos podem ser recuperados, mas os danos provocados diretamente pela mágoa só pode ser, eu diria, restituídos, né? O prejuízo através de muita oração e de muito exercício de perdão. O tratamento e a cura para a mágoa é dar o perdão, é perdoar. E com o perdão ensinado e testemunhado por Jesus. Naquele momento em que Jesus estava na cruz, aqui tem o crucificado para você meditar junto comigo, aquele momento em que o pai, quando viu o seu filho e aquele estrago que nós fizemos com ele, estava decidido com certeza a entrar em ação e fazer justiça. Aquele dia era o dia da justiça de Deus. Jesus, quando percebeu que o pai iria lhe fazer justiça, levantou este brado: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nesse clamor, Jesus conseguiu aplacar a ira de Deus. E o Pai revogou a sentença que pesava contra mim e contra você. Fomos justificados, declarados inocentes, livres de culpa, graças ao perdão conquistado na cruz e no Calvário, pela morte redentora do Salvador. Então, é com esse perdão conquistado na cruz e no Calvário, que nós somos curados, libertos e salvos, que nós devemos também oferecer a quem tanto nos magoou, tanto nos feriu. Então, para ser curado, é necessário fazer o exercício e a oração do perdão. Pelo menos uns 30 dias, viu? É aquele remédio que o médico diz assim para você, ó, você vai tomar esse medicamento por 30 dias. Claro que você já vai sentir uma melhora nos primeiros dias, mas ainda não é a cura, tá bom? Desaparecimento dos sintomas ainda não é a cura. Então nós precisamos levar muito a sério a oração do perdão, o exercício do perdão. Então procure um lugar de silêncio, se coloque na presença de Deus, invoque o Espírito Santo, feche os teus olhos, imagine cada pessoa viva ou falecida que você precisa perdoar, liberar o perdão sobre ela. Fale o seu nome, o nome desta pessoa para Jesus.
a quem você deseja perdoar. Ore com fé. Você pode, inclusive, neste momento, orar comigo, juntamente com o sacerdote que aqui está, e dizer, em nome de Jesus, e diga o nome da pessoa, eu te perdoo, de todo o meu coração, assim como eu fui perdoado pelo Senhor, eu te perdoo, porque você também não sabia o que estava dizendo, nem o que estava fazendo contra mim. Eu te declaro livre de toda culpa que possa estar no seu coração e que ainda te faz sofrer. Eu estou livre de toda mágoa e ressentimento que eu já guardei contra você. Ofereço o meu abraço de perdão e de reconciliação. E te desejo a paz de Jesus de todo o meu coração. Amém? Amados, nós não fomos apenas ofendidos, mas nós ofendemos também. E por isso, quando tomamos consciência dos prejuízos que nós causamos aos outros, por aquilo que falamos ou fizemos de mal, é necessário pedir para receber o perdão. Para sermos curados da culpa, da acusação, da condenação que pesa sobre nós, na nossa consciência. Para a gente se sentir perdoado, não basta um simples pedido de perdão, de desculpa, né? Muitas vezes é necessário fazer reparação. Aí que começa a ficar um pouco mais difícil, né? Há muitos exemplos de reparação na Bíblia, né? Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, se arrependeu, pediu perdão e foi perdoado. Mas, para ele tomar posse da cura, da libertação que vem do perdão, ele decidiu fazer reparação. Ele disse, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E quem eu tiver defraudado, prejudicado, eu vou restituir 4 vezes. Queridos, reparação é devolução. Reparação é restituição do prejuízo. Reparação é a satisfação plena do perdão recebido. Existem danos que não dá para ser reparado, não é verdade? Por exemplo, um aborto. Aquela vida inocente, indefesa, assassinada, não tem como restituir. Um homicídio. Aquela vida que foi tirada não pode ser restituída. Mas outras formas de reparação em defesa da vida podem ser realizadas, até que todo sentimento de culpa seja eliminado. E a paz interior, fruto do perdão que cura e que liberta, seja restabelecida. A oração para pedir e receber o perdão deve ser feita até você alcançar a libertação da culpa, quantas vezes for necessário. É o remédio que tem que tomar várias vezes, né? Então, em silêncio, feche os teus olhos novamente. Imagine as pessoas que você ofendeu durante a sua vida, vivas ou falecidas, que quando você lembra ainda bate aquele sentimento de culpa e muitas vezes você fala, puxa, eu precisava pedir perdão para esta pessoa, ainda não pedi perdão. Fale o nome dela, o nome delas para Jesus e diga em nome de Jesus, eu confesso, estou arrependido e reconheço todo o mal que eu disse e fiz contra você. Eu necessito ser perdoado por você, para ser curado de toda a culpa, acusação, condenação que ainda pesa na minha consciência e me faz sofrer. Em nome de Jesus, humildemente, eu te peço, por favor, me perdoe. Com a graça de Deus e com a sua ajuda, eu prometo não mais te ofender e ainda reparar o que for possível, os danos que eu te causei. E assim eu serei curado e liberto. Receba o meu abraço e o meu pedido de perdão e reconciliação. Amém? Tá aí, Padre, como é bom perdoar, como é bom pedir perdão. O perdão, ele é restaurador. O Senhor é o homem da misericórdia, né? Que ouve as confissões,
que administra, né, o perdão sobre a vida de tantos penitentes que buscam o perdão e a reconciliação com Deus. Como é que tem sido a sua experiência do dispensador da misericórdia de Deus, do perdão de Deus? Sabe que às vezes a gente, na confissão, a gente escuta muita gente falar assim: nossa, padre, eu tirei um peso de dentro de mim. É uma frase muito comum que a gente ouve das pessoas quando fazem uma experiência mesmo dessa reconciliação. Porque às vezes a gente acha que perdoar é só oferecer, por exemplo, perdão, porque alguém fez alguma coisa contra a gente. Ah, eu não perdoo porque o outro me ofendeu. Mas você lembrava muito bem, a gente não só é ofendido, como a gente também ofende. Então o perdão, quando a gente fala de dar o perdão, a gente tem que se lembrar que às vezes a gente também ofendeu alguém e que a gente precisa que alguém nos perdoe também. Com certeza. Então, é uma mão dupla, ela é uma via de mão dupla. Então, é muito necessário isso para a gente, não é? E esse permitir que a graça desse perdão, da reconciliação de Deus e que acontece na nossa vida e da gente em relação aos irmãos, possa nos libertar mesmo. Eu acho que a palavra-chave do perdão recebido e dado é libertação. Porque na reconciliação, no sacramento, a gente alcança esta libertação. Pois é. Para a gente, e como você bem rezava aí na oração que você fazia, que a gente pode dar para o outro também. Uma libertação que a gente oferece para outra pessoa. E muitas doenças físicas e espirituais têm raízes, sem dúvida nenhuma, na falta de perdão, recebida ou dada. Isso a gente não pode ter dúvida, nenhuma. Tá aí, meus amados. Olha aí que riqueza, né? O programa de hoje sobre o perdão. Quando eu dou formação, padre, para os meus filhos lá na comunidade terapêutica, uma das nossas unidades de acolhida, de assistência, tem 50 filhos, né? Então, preparando eles para receber o sacramento da iniciação cristã, eu faço questão de dar formação a respeito do sacramento da reconciliação. E insisto com eles sobre os passos de se fazer uma boa confissão para alcançar o perdão de Deus. Primeiramente, o desejo, né? A liberdade, o ato livre de querer se confessar. Aí o primeiro passo que é um bom exame de consciência. E oriento, dou a instrução como fazer um bom exame de consciência. Depois o segundo passo, que é o arrependimento sincero. Né? Porque sem arrependimento a gente não consegue tomar posse do perdão que vem de Deus. Depois o terceiro passo, que é o propósito de conversão mesmo, né? Aquele propósito, aquela decisão de mudança de vida, né? E o quarto passo, que é a confissão. Para além de contar os pecados, né, o que a pessoa fez, o reconhecimento do que ela é. E por último, a reparação, né? Até o catecismo, o Yucat, né? Que é aquele catecismo que o Papa Bento traduziu para o jovem, usa a expressão reparação, não fala de penitência, né? Quer dizer, padre, qual a penitência que o senhor vai me dar? Lá fala mesmo de reparação, de restituição do prejuízo. E eu insisto com eles nesse sentido, porque sem a reparação não há satisfação plena do perdão. E sem o perdão nós não temos força para mudar nada em nossa vida. A força para nos convertermos a cada dia vem da graça de receber o perdão de Deus. É isso mesmo? Certinho. E eu sempre lembro assim, não é? Quando a gente vai fazer o exame de consciência, muitas vezes a gente tem a tentação de olhar primeiro os pecados dos outros comigo. E eu sempre gosto de lembrar isso, né? Quando eu vou fazer o exame de consciência, os primeiros pecados que eu vou colocar diante de Deus são os meus. Sim. E depois aqueles meus que ofendem ao outro. E o outro em relação a mim também, é claro, não é? Mas a gente tem um pouco de dificuldade com isso. Porque é inevitável que a gente tenha dificuldade em reconhecer que eu errei, que eu falei alguma coisa atravessada por um irmão meu, para alguém da minha família, não é? E eu às vezes dou exemplo quando eu vou fazer pregação para os casais, no encontro de casais, não é? Que eu às vezes lembro a eles assim, não é? Quando a gente briga, como é que a gente briga? Ah, você fez isso. E aí a mulher vai dizer para o esposo, mas você também. Então às vezes a gente é um jogo de acusação um ao outro e nunca acontece o perdão. Porque a gente
escuta alguma coisa e fala duas. A gente escuta duas e fala três. E aí a gente vai se acusando. Isso não é perdão e não acontece perdão. Com certeza. Depois, às vezes, pode acontecer aquilo que você lembrava muito bem, a famosa desculpa, né? Que desculpa não é perdão. A desculpa, eu desculpo hoje, mas amanhã, se eu tiver uma oportunidade, eu vou jogar na cara da outra pessoa de novo. Pois é. Ah, eu esqueci aquilo que você fez, mas guardei. Isso não é libertação. E não acontece a libertação, infelizmente. Então a gente tem que aprender isso, né? Quando a gente vai fazer uma confissão, você lembrar muito bem, é preciso que eu faça o exame de consciência dos meus pecados, das minhas limitações, do que tem me impedido de ser melhor comigo e com os outros. E depois aquilo que o outro fez em relação a mim, que também me ofendeu, me magoou e etc. Não é? Então isso é muito importante mesmo. Muito bem. Olha, e tem alguém na linha, quer falar conosco. Alô? Alô? Quem fala? Aparecida Machado Pereira, aqui de São Paulo. Muito bem, irmã. Diga. A benção, padre. Ai, padre, tá pedindo Deus abençoe, dona Aparecida, a senhora e toda a família aí, viu? Amém. Amém. É que hoje eu estou fazendo 73 anos, sabe? Eu sou sócia aí do século XXI. E eu tenho muita fé, porque assistindo. Eu tenho muita fé. E eu hoje sou viúva, um ano e meio, só eu e Deus dentro da minha casa. Mas eu assistindo o Senhor dentro da minha casa, Padre. Eu estou assistindo Deus dentro da minha casa, Jesus com a mão ensanguentada. Eu peço oração porque eu tenho problema na minha coluna. Eu tenho 8 aqui na coluna. E eu só ando dentro de casa. Na rua, está com 3 anos que eu ando na rua sozinha. Então eu ia pedir oração. Sim, querida. Para minha família, paz, saúde. Porque tudo que nós precisamos é paz e saúde. Tem alguém que a senhora precisa perdoar ou pedir perdão, dona Maria? Não, porque eu não tenho raiva de ninguém. Sei. Se a pessoa me magoa, eu fico, eu choro. Prontamente a senhora perdoa? Eu perdoo, eu não quero morrer com a mágoa que bom. de alguma pessoa. Eu Graças quero morrer com meu coração limpo. Se meu filho às vezes faz alguma coisa que me ofende, Sim. eu choro. Peço para Jesus me enxugar minha lágrima e dar força, porque eu não quero. Querida. Hoje eu estou viva, amanhã eu não sei se estou viva, só Deus é quem sabe, mas eu não quero morrer com mágoa de ninguém. Que eu quero bom, morrer Deus com meu seja coração louvado. limpo. Amém. Tá Eu vou bom? pedir para o Padre Alexandre, então, dar uma bênção do aniversário da senhora. Celebrar Obrigada. o dom da vida é uma graça, né? Muito especial. Hoje eu pedi uma benção daí. O Padre Duarte passou a mensagem para mim, dando os parabéns para mim. Que beleza, tá vendo? Fiquei muito feliz de receber a mensagem dele. Amém. Tá aí, Eu Padre. sou sócio, que mês passado eu comprei uma Bíblia. Que Eu bom, passei obrigado 2 meses. pela sua fidelidade, viu, querida? Ó, eu passei 2 meses sem pagar, porque eu passei uma situação meio difícil com remédio. Mas esse mês passado eu comprei a Bíblia para pagar em 2 vezes, paguei de uma vez. Muito ainda bem. dei mais R$20. Graças a Deus, louvado seja Deus. Deus seja louvado. Então recebe agora a bênção que o Padre vai dar para a senhora, tá bom? Fica com Deus. Amém. Nós queremos dar essa bênção para a senhora, dona Aparecida, toda a sua família, o dom da sua vida. E nessa bênção da senhora, dona Aparecida, toda a família, as suas intenções, as necessidades que a senhora traz aí no coração, eu quero também já abençoar todo esse programa, esse Madrugada de Bênçãos, a você que está ligando, a você que vai ligar, que vai falar aqui com o Robertinho. Já se sinta abençoado, amado, e essa oração de graça, de poder, de cura e libertação na sua vida possa acontecer de verdade. E que esta bênção possa chegar aí ao lar e ao coração e à vida de todos os que estão rezando e acompanhando o nosso Madrugada de Bênçãos e vão continuar acompanhando neste momento. Que a bênção, a presença, a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre a senhora, dona Aparecida, sobre todos vocês que vão acompanhar o Madrugada de Bênção e vão rezar hoje, nesta noite, junto com o Robertinho, que seja de fato noite de bênçãos e de graça na vida de todos vocês. Então, continue ligando, continue enviando seu pedido de oração. De novo, eu quero pedir para você, com a licença do Robertinho, você que não é sócio, se torne um sócio, viu?
Nós precisamos de você, o Padre Eduardo tem insistido nisso. Precisamos da sua ajuda para continuar evangelizando. Mas não se esqueça também, a sua intenção e a sua oração é importante também para que a gente possa rezar nesse madrugada de bênção junto com você. Um abraço carinhoso, fique com Deus, bom programa, viu, Robertinho? Que Deus abençoe caríssimo. você Obrigado. sempre, viu? Deus Tá aí. abençoe. Deus seja louvado. Olha só, que presentão, né, gente? Então, não sai daí, a gente vai para um brevíssimo intervalo, tá bom? Com certeza, eu estou esperando a sua ligação, quero falar com você essa madrugada, quero orar com você, quero te ajudar no poder da oração a liberar o perdão na sua vida, para que você experimente a cura e a libertação, tá bem? A gente volta já já. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu